objeto de muito estudo e muito planejamento por mim e pelo meu marido. Tenho certeza que muitas mulheres com miastenia, assim como eu, em algum momento se perguntaram: será que poderei constituir família e ter filhos? Hoje, eu sou a prova viva, como muitos já viram. Quem não viu ainda, gente, é porque eu estou de roupa preta e esconde um pouco a barriga. Mas daqui 20 dias o nosso Joaquim está chegando, se Deus quiser, pelas mãos da doutora Cassiana, que está aqui com a gente hoje. Inclusive, minha gestação está sendo super tranquila e sem intercorrências, que alguém me perguntou, não lembro quem, mas durante o intervalo alguém me perguntou como é que está sendo a gestação, né? Graças a Deus está sendo assim excelente, com ótimos profissionais me acompanhando. E então, isso só foi possível porque eu tive um planejamento e um excelente acompanhamento profissional. E pensando nas várias pacientes com miastenia que também têm esse sonho, que hoje teremos conosco a doutora Cassiana Bastos, a qual abordará o tema miastenia e gestação. Desafios, cuidados e possibilidades. Inclusive, tudo já foi devidamente planejado, porque a doutora Cassiana é a minha obstetra, e se o Joaquim resolver nascer por aqui, a gente não vai ter problema. Ela já está aqui, dá um jeito. Está muito emocionada. Se precisar, eu estou aqui. Pois é. Entendi, a doutora Cassiana, ela é formada em medicina pelo FMG, ela é médica em ginecologia e obstetria do Hospital Mater Dei. Ela é especializada em gestação de alto risco no Hospital Odilon Beres. É médica da equipe de alto risco obstétrico do Hospital Vila da Serra. É médica cooperada da Unimed. Doutora Cassiana, muito obrigada pela presença. Sei o quanto a sua agenda é cheia, mas tenho certeza que sua fala trará muita esperança para muitas pacientes que têm esse receio, têm essas dúvidas, e a palavra é toda sua. Obrigada, Betânia. Betânia, além de paciente, ficou uma amiga que me apresentou esse projeto, essa associação, que é uma coisa que eu nem sabia que existia, né? A gente não sabe, a gente que não vive essa realidade, a gente não sabe. Então, mudou para mim essa assistência das minhas pacientes miastênicas, também mudou, né? A forma como eu posso orientar, como eu posso ajudar, né? Então, é um prazer muito grande, agradeço o convite e estou aqui à disposição para as dúvidas. Eu vou fazer a minha fala e estou sempre aberta a esclarecer, tá bom? Não, gente, eu sou meio old school. Aqui, olha, trouxe um papelinho escrito. Eu sou assim. É aqui que passa? Gente, aqui, ó. É aqui, Betânia? A Betânia é muito minha amiga, colocou uma foto minha aí. Bom, então, falando sobre miastenia, é uma doença rara, mas por que é tão importante para nós obstetras? Porque atinge mais, ela tem 2 picos de incidência. O maior pico é na terceira década, entre 20 e 30 anos, e ocorre mais em mulheres. E é justamente a idade que as mulheres pensam em planejar a gravidez, né? E muitas vezes, com esse diagnóstico, elas pensam: eu não vou poder gestar, eu não vou poder ter filhos, eu não vou poder engravidar. E é tão importante a gente ter esse aconselhamento, porque a miastenia não impede da pessoa ter filhos. É muito importante a gente saber que a gravidez não vai interferir. Algumas doenças, a gravidez interfere a longo prazo na evolução da doença. Na miastenia, não. A gravidez não vai piorar. Aqui? Desculpa. Meu Deus. Então, não vai atrapalhar a evolução da gravidez. A doença, normalmente, quando bem controlada, ela não interfere na gravidez e não vai interferir. Também a gravidez não vai interferir na história natural dessa doença a longo prazo. Então, não é contraindicado de forma alguma a paciente engravidar, tá? É uma doença rara, mas acontece entre... a proporção é de 1 para cada 30 mil gestantes. Tá? Então, sim, a mulher pode engravidar. E o mais importante é que tem que ter planejamento. Toda gravidez deve ser planejada.
para que a mulher esteja saudável, para que tudo corra bem. O planejamento faz parte do sucesso de um filho em casa, né? De um bebê em casa, no berço. Faz parte do planejamento. Mas na miastenia, mais ainda, porque a gente precisa ter o tempo de controle dessa doença. Raramente a miastenia é descoberta na gravidez. O quadro se abre na gravidez. É muito raro. E, normalmente, não se consegue fechar esse diagnóstico. Né? Acho que aqui tem muitas pessoas que têm a doença, ou que têm parentes, ou filhos, ou companheiros com a doença, e que sabem o quão difícil é esse diagnóstico. Então, normalmente, nessa janela de 9 meses, é difícil a gente fazer o diagnóstico, mas acontece. Mas o mais importante é que essa gravidez seja planejada. O planejamento sempre passa pela consulta multidisciplinar, com um obstetra de preferência de alto risco, que tenha experiência com essa doença, com o neurologista, e, principalmente, tentar evitar os primeiros 2 anos depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico, esses primeiros 2 anos são os anos mais complicados de se engravidar. Então, depois disso, costuma ter uma remissão e uma melhora do controle. E também para revisar os medicamentos que estão sendo usados, e para avaliar esse tempo aí entre a última crise ou do período de maior exacerbação. Em relação aos medicamentos, é sempre importante a gente lembrar que a paciente não deve interromper os medicamentos por conta própria, porque nem sempre a paciente programou aquela gestação. Às vezes, a gestação ocorre de uma forma não planejada. E, muitas vezes, a paciente chega no consultório para a gente, eu parei tudo. Não se deve parar, tem que conversar com o médico antes. Tem que informar ao neurologista o desejo de engravidar, caso essa gravidez seja planejada, que é o ideal, e realizar os ajustes terapêuticos. Alguns medicamentos não podem ser usados na gravidez. Os de uso mais comuns, eles podem ser mantidos. Então, a gente pode manter, não é importante não parar o tratamento, porque essa interrupção inadvertida dos medicamentos pode gerar uma exacerbação do quadro. O que pode acontecer na gestação? A doença pode permanecer estável, pode melhorar ou pode piorar. Normalmente, fica estável. Tá? É uma doença que normalmente não evolui com crise durante a gestação. Aproximadamente 30% a 40% das pacientes não evolui. Uma pequena porcentagem piora. E quando a gente tem períodos de exacerbação, que nem sempre são crises miastênicas assim, completas, mas que tem algum período de exacerbação dos sintomas, costuma ser no primeiro trimestre e no pós-parto. Mais para frente, a gente vai conversar sobre esses períodos. Sempre a gente tem que acompanhar essa paciente com um foco. O pré-natal, gente, ele é um pré-natal igual ao de uma gestante que não tem a doença. Os exames são os mesmos, a rotina de ultrassom, a rotina de suplementos, vitaminas, tudo a mesma coisa. Só que a gente tem que ter uma atenção especial para essas gestantes em relação à força muscular, ao estado nutricional, à capacidade respiratória, principalmente naquelas que têm acometimento bulbar, e do crescimento fetal. Como em qualquer outra gestante, mas com atenção para esses sintomas de exacerbação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o pré-natal. Na verdade, então, o pré-natal ele vai ocorrer de forma normal. O que a gente tem que ficar mais atento e que dá mais dúvida nas pessoas é a questão das medicações. E aí a gente vai discutir de forma conjunta com o neurologista para manter. Normalmente, o Mestinon ele pode ser mantido, a azatioprina também pode ser mantida e o corticoide também. O que a gente tem que suspender? A gente suspende o metrexate, que tem que ser suspenso de preferência 3 meses antes da gravidez, e alguns medicamentos devem ser suspensos 1 ano, como a ciclofosforina também. Tá? Aí a gente tem que planejar. Mas eu vejo que a maioria das pacientes usa esses medicamentos que podem ser mantidos na gravidez. Então, é importante não interromper. Tá bom? Em relação ao uso de ultrassom, dos métodos de rastreio, tudo a mesma coisa do pré-natal de uma mulher que não tem a miastenia. Tá bem? Em relação ao parto,
uma dúvida muito grande é se todo mundo que tem miastenia graves tem que ser cesárea. Muito pelo contrário. A miastenia ela atinge músculos estriados. E o útero é um músculo liso, não é afetado pela doença. O que faz diferença é que, então, assim, o parto normal deve ser estimulado como em qualquer outra paciente. Tá? Ele não impede, a doença não impede da mulher ter um parto normal. É até melhor que seja. O que a gente tem que ficar atento? No segundo período do parto, tem o primeiro período, que é o de dilatação, e quando a gente tem o período de expulsão, pode haver um cansaço muscular, porque esse músculo foi cobrado, né, das pernas, da barriga, dos braços, e ela pode apresentar um cansaço e uma fadiga maior. Então, é mais comum, nas pacientes que têm partos vaginais, precisar de fórceps ou de vácuo extrator. Tá? Então, os partos que a gente chama de operatórios ocorrem com mais frequência, de precisar dar uma ajudinha, né? Mas isso não impede da gente fazer um parto normal. Tá? E, no caso da cesariana, também não tem um risco maior do que na população em geral. Tem os riscos da cesariana. Né? Então, a decisão é obstétrica. A via, o que a gente chama de obstétrica, não vai fazer diferença para a gente. Depende das condições maternas, das fetais, da avaliação. E muitas mulheres realizam um parto normal com sucesso, sem o menor problema. O mais importante é a gente entender que essa mulher e esse recém-nascido devem ser atendidos em hospitais de nível terciário. Tá? A gente precisa ter CTI, a gente precisa ter CTI adulto, CTI neonatal, e precisa ter um acompanhamento multidisciplinar. Tá bem? Então, isso é muito importante. A gente estar preparado para possíveis complicações, né? Esperando não precisar. No pós-parto, é um período que, como eu já falei, ele já tem um risco maior de exacerbação, e o que mais conta é o aumento da fadiga, a privação do sono, o cansaço e as mudanças hormonais. Tudo isso vai fazer com que esse período seja um período de grande atenção, tanto do obstetra, quanto do neurologista, quanto da família, né? Procurando ajudar essa puérpera a diminuir o cansaço, a privação de sono e todo esse processo que acontece. Quem já teve filho sabe que não é fácil esse período, né? É um período que é difícil para todo mundo, e principalmente para quem já tem essa questão da fraqueza, e que esse período de cansaço pode ajudar a exacerbar a doença. Tá bem? E a amamentação, ela deve ser estimulada. Não tem problema nenhum usar as mesmas medicações que a gente usou na gravidez, que são as de uso mais comum, elas podem ser mantidas na amamentação, não deve ser suspenso, e a amamentação deve ser estimulada. Tá? A gente não precisa suspender e pedir para o paciente não amamentar. Em relação à miastenia neonatal, ela é comum, é um evento transitório. O neném, o recém-nascido, ele não tem os anticorpos dele, ele não tem a doença, mas ele vai ter manifestações transitórias por causa da passagem de anticorpos da mãe pela placenta. E aí ele vai receber esses anticorpos. Se a gente for dosar os anticorpos da mãe no momento do parto, são parecidos com as dosagens dos recém-nascidos. Essa miastenia transitória, ela pode durar. Os sintomas normalmente começam nas primeiras 24 horas do nascimento e duram em torno de 2 meses, no máximo. Tá? Normalmente, nas primeiras semanas, de 2 semanas a 2 meses. E é um período transitório. A partir daquele momento que os anticorpos começam a baixar o nível, porque o neném não produz esses anticorpos, são anticorpos que vieram da mãe. Então, o período vai passando, e aí a gente tem que dar um suporte. O tratamento é expectante, é só de suporte mesmo. Né? Normalmente é caracterizado por uma fraqueza para mamar, alguma sonolência, um neném mais quietinho, às vezes uma pitose, e esse diagnóstico é feito, mas o tratamento é realmente só suportivo mesmo. Tá bem? E aí isso não significa que a criança vai ter miastenia, né? Que não é uma doença que passa. Como eu já tinha falado,
A amamentação deve ser estimulada, as mamães podem amamentar, tem que avaliar os medicamentos, que normalmente são os mesmos que a gente usou na gravidez. Então, o que eu queria deixar de mensagem é que a mulher com miastenia gravis, ela pode engravidar, ela deve ser estimulada a planejar essa gravidez com o neurologista, o obstetra, o nutricionista e todos os profissionais que a acompanham. O acompanhamento deve ser especializado e o parto realizado em hospitais de nível terciário. O controle da doença antes da gravidez ajuda muito nesse sucesso da gravidez e do parto. E sempre tem que ser informado e ter uma comunicação muito grande entre os profissionais. Então, eu gostaria de agradecer, peço desculpas, eu não sou muito boa em falas, eu sou melhor em consultório, né, Betânia, assim, lá no meu cantinho, mas eu agradeço demais o convite e estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Isso eu me preparei, tá, gente? Saiu tudo diferente do que eu me programei. Eu falei, minha fala estava toda bonitinha. Imagina, doutora Cassiana, você foi perfeita, tanto em consultório quanto aqui. Como eu disse, né, gente, ela é minha obstetra, me passa muita segurança. E, assim, doutora Cassiana, uma coisa que me marcou muito, eu não cheguei a comentar isso com você, mas eu não conhecia nenhuma obstetra de alto risco aqui em Belo Horizonte, então a gente procura onde? No Google. Né? Encontrei a doutora Cassiana, inclusive, muito bem avaliada no Google, com vários relatos de tratar outros pacientes com outras doenças raras, como esclerose múltipla e afins. E aí, eu e meu marido falamos, vamos marcar com ela. E a gente foi na primeira consulta, eu lembro que eu sentei lá na cadeira do seu consultório e falei assim, então, eu te procurei porque eu tenho miastenia graves. E você agiu com a maior naturalidade do mundo. Você, tá bem, mas como é que está o tratamento? Tá controlado? Está tranquilo? Assim, com a maior naturalidade. O que quem é paciente aqui sabe que muitas vezes a gente senta na cadeira ali na frente do médico... A pessoa fala assim, não. Não tem outro obstetra, não é possível. Exatamente. Né? Tanto é que, antes de ir em você, eu já tinha descoberto que estava grávida, enfim, estava com algumas coisas, passei num obstetra, assim, rapidamente, e eu falei que tinha miastenia, ele assim, eu não trato, não, procura obstetra de alto risco. Sabe, só falou lá mais ou menos o que eu tinha que fazer, mas procura obstetra de alto risco. E a verdade é que a gente não tem, claro, a gente tem experiência, mas o que a gente mais tem de diferente dos outros obstetras é coragem. É o que faz o diferencial na nossa vida. Porque a gente só enfrenta, porque não tem outro jeito. Mas é o diferencial para a gente. Então, assim, nós que somos pacientes, a gente sabe quanta segurança passa quando a gente encontra um médico e que conhece do assunto, né? Que a gente senta ali para conversar com o médico e ele não trata a gente assim como um extraterrestre, né? E a doença é rara, né? Assim, eu tenho quase 30 anos de formada, né? Que eu saí da residência uns 25 anos. Tive poucas pacientes com miastenia, mas a gente tem essa vivência, né? E cada vez mais, porque as mulheres estão mais controladas, estão engravidando, nem sempre é planejado, às vezes vem assim, olha, engravidei sem querer, não estava planejando, porque às vezes também não estão preparadas para usar os anticoncepcionais de forma habitual. Falar, eu tenho uma doença, então eu não posso usar. E muitas vezes vão em colegas que falam, não, suspende tudo. Você tem miastenia, não use pílula, não use camisinha. Gente, como é que vai fazer? Não tem jeito. Né? Tem que ter o planejamento familiar. A mulher com miastenia tem que ter direito à contracepção, né? Correta, individualizada e sem preconceito. Assim, né? Como se a mulher que tenha uma doença qualquer, não só a miastenia, não tivesse direito ao planejar a família dela. Sim, com certeza. Ótimo. Temos uma pergunta. Só um minutinho que vai levar o microfone. Bom dia, doutora. Muito obrigada pela palestra. É um privilégio para a gente que é aluna de medicina da UFMG ouvir você, porque é um exemplo, é um futuro que a gente almeja, assim, de profissional. E eu queria agradecer primeiro. E eu tenho duas dúvidas. A primeira é sobre que você falou da miastenia do neonatal, né? Mas eu queria saber também de como que é a questão dessa transmissão genética da doença para os, tipo assim, se é maior a probabilidade, no caso de uma mãe ou um pai que tem a doença, de passar, se não... Não, ela não é uma doença genética. Ela não está relacionada com os genes. Assim, ela não é de... Como é que eu vou explicar? Ela não é uma doença que tem uma transmissão familiar.
tá? Ela ocorre aleatoriamente. E tanto que esse pode até acontecer, né? É uma loteria. Então, pode acontecer do filho de uma mulher que tem miastenia ter, mas em outro momento da vida, não porque herdou aquela doença da mãe ou do pai. Entendi. E a segunda pergunta é, no caso de obstetra de alto risco, tem uma subespecialidade depois de fazer obstetrícia ou é só pela experiência? Não, sim. Eu fiz uma residência, eu fiz 1 ano de especialização no Odilon lá em 2004. Que quando eu fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia, sempre gostei mais da obstetrícia, fui puxando para esse lado. E aí apareceu essa oportunidade de ter... Hoje a gente não tem uma residência específica, não. Mas a gente tem alguns cursos de especialização. E aí tinha essa residência no Odilon na época, eu fiz, durou uns 5 anos só, depois ela foi extinta, essa especialização. Mas existem hospitais que oferecem essa especialização durante 1 ano, 2 anos, da residência da especialização em obstetrícia de alto risco. A grande maioria dos médicos é formado na vivência mesmo. Entra em algum serviço. Hoje eu tenho o prazer de participar da equipe de alto risco do Vila da Serra, que, sem querer puxar a casquinha para o meu lado, mas é a melhor equipe de alto risco de Minas Gerais, e a gente recebe pacientes de Minas inteiro. Então, aí a gente tem lá as pessoas que vão sendo formadas, os residentes que vão sendo formados com a gente e que vão ficando na equipe também. Entendi, muito obrigada. Bom, doutora Cassiana, muito obrigada. Só um minutinho que Acho que tem uma desculpa, pergunta. tem mais uma pergunta. Eu escutei a senhora falando em relacionado ao... nem me apresentei. Tâmila, também sou da UFMG. Relacionado ao parto da paciente miastênica, que o vaginal pode ter um cansaço maior no pós-parto imediato e alguns dias após. E relacionado à anestesia, como funciona? Eu esqueci, tá vendo? Tinha anestesia na minha fala. A anestesia não tem problema nenhum. O anestesista ele tem que fazer uma consulta pré-anestésica, é outra coisa muito importante da gente reforçar. O obstetra ele vai estimular a paciente a fazer uma consulta pré-anestésica para que o anestesista não converse com aquela paciente só na hora que ela chegar. Mas a anestesia ela é permitida. A anestesia do parto, normalmente, ela não inclui a sedação, porque a paciente fica acordada, né? Tanto porque ela vai ganhar o neném, quanto para não passar as medicações de sedação para o feto, né? Durante o parto. Então, tanto a anestesia peridural, quanto a raquianestesia, e até mesmo a anestesia geral, podem ser realizadas na gestante, sem problema nenhum. E reverbera com algum sintoma posterior? Ou... Não, Tranquilo. é só naquele período em que a anestesia está sendo aplicada. Ela não interfere no pós-parto. Tá? Então, não é um bloqueador neurológico? Não a longo prazo, só naquele momento ali. A peridural dura 2 horas, a RAC dura 1h30, 2 horas, entendeu? Então, não há esse problema. O problema do segundo período do parto é o cansaço muscular mesmo, porque tem um determinado momento no parto que a gente precisa da força da mãe, né? O útero vai empurrar, ele tem as contrações, mas a gente precisa do puxo. E esse puxo, muitas vezes, principalmente quando o trabalho de parto é prolongado, o que a gente tenta evitar, né? A gente faz um parto mais assistido, né? Que hoje a gente vê que tem uma tendência a não usar muitas medicações, não interferir muito no trabalho de parto, mas na paciente miastênica a gente tem que ter esse controle, para que ela não fique 12, 13 horas naquele período ali, sentindo dor, ficando cansada, porque isso vai impactar lá no fim, né? De todas as pacientes, mas dela principalmente. Tá bem? Então, a gente faz um parto mais assistido mesmo. E a anestesia pode ser tomada e não tem problema nenhum. Obrigada. Ótimo. Obrigada, doutora Cassiana. Eu estou aqui complementando a minha consulta. Já estou. Já te mandei para anestesista? Já mandou. Já mandei para anestesista, já estamos chegando perto, já estamos programando. Mesmo. Daqui 20 dias, se Deus quiser. Tá chegando, né? Inclusive lá no Vila da Serra, pelas mãos da doutora Cassiana. Só um minutinho que eu já vou te entregar o seu brinde. Eu vou fazer questão de entregar, porque ela que está aí acompanhando o Joaquim, né, nessa jornada. E eu queria só para aproveitar, gente, agradecer os estudantes da UFMG que estão aqui presentes, tá? Desculpa, eu não agradeci no início. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente entende que é muito importante a participação dos estudantes nesses eventos, porque vocês vão sair para o mercado daqui a pouco, vão estar atendendo na rede primária, né, no posto de saúde, ou que seja no hospital particular. Então, nós, pacientes, precisamos que vocês conheçam
talvez não profundamente ainda, mas pelo menos conheçam um pouco sobre a miastenia, para que quando a gente chegue lá com vocês, não venha aquilo, é psicossomático, não é nada, enfim, é alguma coisa da cabeça. Então, parabéns a vocês que tiraram esse sábado para estarem aqui estudando sobre isso. E que consiga identificar, né, como passar pela cabeça. Exatamente. Né? A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa nos atentar, né? Quando o paciente chegar e falar assim, olha, meu olho está diferente, eu estou um pouco fraca. Será que não é? Tem que passar esse diagnóstico na cabeça da gente, mesmo que você não saiba tratar, mesmo que você tenha que encaminhar. Exatamente. Né? Mas a gente tem que pensar. Sim, por isso que é tão importante a presença dos estudantes e também dos demais profissionais da saúde que estão aqui se qualificando e buscando conhecimento, que tem pessoal da enfermagem, fisioterapia, psicologia, tem um tanto de gente aí. Né? Então, muito obrigada pela farmácia, muito obrigada pela presença de todos vocês. Tá? Agora, eles estão terminando de ajustar ali, a gente teve um ajuste no cronograma, tá? Vai ser a palestra do doutor Eduardo, só um minutinho. Enquanto isso, eu vou fazer a entrega do nosso brinde para a doutora Cassiana. Muito obrigada, viu, Betânia? Betânia Imagina. É uma paciente maravilhosa. Além de paciente, amiga é amiga paciente. Imagina, agradeço muito, viu, Muito doutora? obrigada.